pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao CTMA. Nós vamos dar aqui início à segunda parte da primeira aula, ok? Na primeira aula, então, só recapitulando, nós vimos sobre o que é o evangelismo, que o evangelismo é sim um mandamento, isso é a grande comissão, que é a responsabilidade, então, de todos aqueles que um dia aceitaram Jesus e se sentem parte do corpo de Cristo. Nós entendemos que isso é uma responsabilidade e agora nós vamos fazer um desdobramento para a segunda parte dessa primeira aula, ok? Nessa segunda aula nós vamos focar especificamente sobre o valor de uma alma. Antes de nós cumprirmos com o ID do pregai, nós temos que fazer algumas considerações aqui. Nós precisamos entender o valor que uma alma tem. Para o nosso evangelismo, para o nosso desafio de proclamar o evangelho, para que ele seja bem sucedido, antes disso é necessário nós entendermos a grande comissão, é necessário entendermos o valor que uma alma possui. Olha que interessante. Jesus, ele traduz um pouco disso na parábola da ovelha perdida. Vamos ler lá comigo, por favor? Abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 12. Ele diz assim: o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela que se perdeu do que com as 99 que não tinham se perdido. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum se perca. Vou recapitular novamente. Antes de pregarmos o Evangelho, de obedecer o ID, nós precisamos entender, saber o valor que uma alma possui. O nosso evangelismo, ele só será eficaz a partir do momento que nós entendemos esse princípio. Por quê? Queridos, Jesus, ele ama uma alma. Ele ama tanto o perdido. Ele ama tanto os seus filhos, que ele traduz aqui especificamente na parábola das ovelhas. Ele diz assim: se um pastor de ovelha consegue deixar as 99 ovelhas que estão seguras, está feliz ali, estão no seu abrigo, e ele sai ao encontro daquela que está perdida, quando ele volta e traz novamente aquela que estava perdida, ele diz assim, que ele vai se alegrar mais com uma ovelha que se perdeu do que as 99 que não tinham se perdido. Então, se Jesus consegue se alegrar com uma ovelha que estava perdida, e quando ela retorna, ele se alegra mais do que as 99, ele está traduzindo para nós assim, que uma ovelha, uma pessoa, vale mais do que o mundo inteiro. Aqui se usa então aquela expressão, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Eu tive algumas experiências bem fantásticas a respeito do amor de uma alma. Certa vez eu fui convidado a ministrar numa Fundação Casa. E quando eu fui ministrar nessa Fundação Casa, ficava na cidade do interior aqui de São Paulo, ela possuía algumas alas. E quando eu entrei dentro daquelas alas, eu fui perguntando ao Senhor, dizendo assim, Senhor, por que você me trouxe aqui? Porque essas pessoas aqui estão à margem da sociedade. Ou seja, aos olhos da sociedade, elas estão à margem, ou seja, elas não estão inseridas em nosso meio, porque praticaram alguns delitos e coisas até que em alguns determinados países elas seriam condenadas à morte. E quando eu entrei naquele determinado local, comecei a ministrar
o Evangelho. A princípio, porque eu entendia que era um mandamento. Então, eu comecei a anunciar o Evangelho para elas. Mas, de repente, eu consegui entender no meu coração que o ato que Jesus fez naquela cruz foi um ato de amor. A Bíblia declara assim, que o valor de uma alma não conseguimos mensurar em valores humanos. Ou seja, se nós pegássemos toda a economia da nossa nação, se nós pegássemos o maior bilionário da atualidade e entregasse em resgate de uma alma, a Bíblia declara que esse ato não conseguiria comprar uma vida. Se dos céus descesse todo o dinheiro, toda a provisão necessária, a Bíblia também declara que seria insuficiente para comprar uma alma. Então o que foi necessário? Foi necessário descer aquilo que existia de mais precioso dos céus, ou seja, Jesus, em troca de algo mais precioso daqui da terra, eu e você. Quando eu entendi esse princípio, que o melhor dos céus desceu aqui na terra, para que o melhor aqui da terra pudesse voltar aos céus, eu comecei a anunciar o Evangelho diferente dentro daquela Fundação Casa. E foi algo assim sobrenatural, porque eu lembro que os jovens choravam, os adolescentes choravam, e eram meninos assim periculosos, que tinham feito algo muito terrível. Eu sabia em alguns casos ali, tinham assassinos, tinham traficantes, existiam estrupadores, tinham homens ali que tinham feito coisas horríveis. Mas eu consegui sentir que o melhor dos céus desceu aqui na terra, para que até ali dentro daquela Fundação Casa, o melhor de Deus também pudesse voltar aos céus. Queridos, quando nós entendermos então esse princípio, o valor que uma alma tem, que o melhor dos céus desceu aqui à terra, para que o melhor da terra pudesse retornar aos céus, o nosso evangelho, o nosso evangelismo, individual ou em grupo, ou coletivo, nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Então, enquanto nós não avançarmos nesse processo, enquanto nós não conseguimos ultrapassar essa barreira do amor, de entendermos, o nosso evangelismo nunca será eficaz. Nunca será eficaz. Olha só, vamos ler um pouco, um versículo que talvez vai traduzir um pouco mais isso, que fala um pouco mais sobre o amor e sobre a eternidade. Mateus capítulo 25. Ele diz assim, a partir do versículo 46. Irão esses então para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Existem duas classes aqui. Ele diz, os justos para a vida eterna e os ímpios para o inferno, ou seja, para a perdição. Se nós entendermos que existem duas classes de pessoas, uma que é ímpias e outra que seria os justos. E se nós conseguirmos amar essas pessoas, se nós não formos omissos nessa grande comissão, nós levaremos essas pessoas para a eternidade. Se nós soubermos o valor que essa alma tem, jamais nós vamos deixar eles passar a eternidade distante do Senhor. Quando nós entendemos cabalmente que esse ministério nos foi dado, aí sim, queridos, nós vamos avançar nesse processo. Recentemente eu tive uma experiência fantástica que fala sobre isso. Fiz algumas cruzadas aqui na cidade de São Paulo e no interior do Paraná. E nós entramos em alguns lugares que as pessoas eram muito pobres, assim traduzindo, muito pobres mesmo. Algumas pessoas colhiam laranja para sustentar uma casa de 6, 7 famílias. Outras cortavam canas
Na nossa época ainda existe isso, pessoas que cortam cana para sobreviver. Mas olhando para aquelas pessoas tão humildes, tão pobres, assim dizendo, financeiramente, eu consegui entender que Jesus as amava. Jesus tinha um propósito na vida delas. Jesus escolheu especificamente morrer naquela cruz, porque Ele os amou. Então Deus, Jesus, amou aquelas vidas. Quando nós entendemos que o ato que Jesus fez naquela cruz, ou seja, o melhor de Deus saindo lá dos céus e vindo aqui para a terra, para que o melhor da terra voltasse ao Senhor. Quando nós entendemos o que Ele fez por nós naquela cruz, nós passaremos então a proclamar o Evangelho de uma maneira tão eficaz, tão profunda, sem acepção de pessoas. Porque é muito fácil, talvez poderia-se colocar esse contraponto, anunciar o Evangelho para uma pessoa que não seja um viciado, não seja uma prostituta, não seja um drogado, não tenha feito atos ilícitos diante da sociedade. Mas esse amor de Jesus, ele é tão grande, porque a Bíblia declara assim, que quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Ou seja, foi um amor incondicional. O meu modo de evangelizar passou a ser outro a partir do momento que eu entendi o ato que Ele fez naquela cruz. Eu tive uma experiência, na verdade algumas experiências, com o amor de Jesus, em proclamar o amor de Jesus para algumas pessoas que estavam bem à margem da sociedade. Uma delas, ele era bandido. Sim, ele era ladrão, praticava atos ilícitos. E eu fui convidado para anunciar o Evangelho na casa desse homem. Eu fui anunciar o Evangelho então na casa desse homem. Só que, quando eu fui anunciar o Evangelho na casa dele, ele imaginou que eu jamais entraria no lar dele para anunciar e pregar o Evangelho. Porque ele entendia que, por ele ser um ladrão e eu ser uma pessoa cristã, eu jamais entraria dentro da casa dele. E a primeira coisa que eu anunciei para aquele jovem foi: jovem, eu estou aqui, independentemente da sua situação, independentemente daquilo que você faça ou deixe de fazer, mas eu estou aqui porque o amor de Jesus pela sua vida é um amor incondicional. Nada que você faça para Ele, Ele possa te amar mais. Nada que você deixe de fazer, Ele vai te amar menos. O amor dele por você é um amor eterno. E quando eu comecei a anunciar essas verdades para esse jovem, as lágrimas correram no seu rosto. Ele conseguiu entregar sua vida para Jesus. As pessoas que estavam à sua volta ficaram constrangidas por esse amor de Jesus que nos diz: o amor do Senhor nos constrange. Foram tocadas também. E hoje é toda uma família tocada e restaurada para a glória do Senhor. Esse amor de Jesus nos constrange muito. Eu tive muitas experiências desse tipo, de proclamar o Evangelho a essas pessoas que estavam muito à margem da sociedade, que eram pessoas que eram vistas pela sociedade como sem esperança. Aos olhos humanos, não seria possível uma restauração, uma cura, uma transformação. Mas por causa desse amor incondicional, a vida dessas pessoas foram tocadas, saradas. E esse amor de Jesus é tão constrangedor, ele nos constrange tanto, porque quando Ele nos ama, toca as nossas vidas, muda toda uma circunstância que é desfavorável a nós, aqueles que estão ao nosso redor ficam constrangidos dizendo: como isso é possível? Eu quero então, queridos, deixar essa mensagem para você, esse aprendizado para vocês nessa segunda parte da primeira aula. É fundamental para o nosso ministério ser bem-sucedido,
Precisamos entender o coração de Deus. E o coração de Deus é amor pelos perdidos. Saiba e lembra, o melhor dos céus desceu até aqui a terra, para que o melhor dessa terra pudesse retornar um dia aos céus e viver toda uma eternidade com o Senhor. Abra comigo lá no livro de no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Talvez, eu sei que esse versículo ele é muito claro para todo mundo que já se converteu, mas geralmente a gente não conseguimos fazer uma interpretação real desse versículo. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Ponto. Nós precisamos nos aprofundar mais. A Bíblia não diz simplesmente que Deus amou o mundo. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Existe uma expressão muito forte aqui. Geralmente nós amamos uma pessoa, mas Jesus, ele amou de tal maneira. Ou seja, foi um amor incondicional. Um amor tão forte, um amor tão profundo, que ele fez questão de colocar essa expressão, de tal maneira. E essa maneira que Deus nos amou foi entregando o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. Ele nos amou de tal maneira, para que hoje nós pudéssemos então ter vida e vida em abundância. Queria fechar um pouco essa segunda aula com vocês, essa segunda parte da primeira aula, me desculpe, focando especificamente para que o nosso ministério então seja bem sucedido. A primeira coisa, precisamos entender o amor do Senhor. Segundo, esse amor não é um amor comum, é um amor ágape, tal maneira. O melhor de Deus desceu até aqui a terra para que o melhor pudesse retornar ao Senhor, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar nos aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, focando especificamente sobre batalha espiritual para resgatar essas almas do império das trevas. Então, fica então o convite aqui para vocês assistirem a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido o valor que uma alma possui e te espero então para a próxima aula, ok? Um abraço, até mais.